Bom dia, galera. Belezinha? Rodrigo na área de novo aí para falar com vocês agora do capítulo 12, que vai tratar para a gente dos ácidos nucleicos, tá? Capítulo 12 da Biologia 1, não se esqueçam. Então aqui, meus amores, a gente vai ver os slides sobre esse assunto, tá? Ácidos nucleicos é um assunto importantíssimo, pois trata dos nossos materiais genéticos, os famosos DNA e RNA, né? Aqui a gente vai visualizar algumas informações importantes. Então, vamos a algumas iniciais. Primeiro, quando a gente fala de DNA e RNA, mais do que saber que são ácidos nucleicos, agora a gente já pode alongar essa explicação. A gente tem aquela relação, então, de que são moléculas grandes, macromoléculas. Melhor ainda, são moléculas formadas por subunidades. E cada molécula que é formada por uma subunidade tem um nome, né? Aqui, por exemplo, nós temos o nome da subunidade dos ácidos nucleicos chamados de nucleotídeo. Então, repare que aqui na imagem, o nucleotídeo, ele existe um nucleotídeo do tipo RNA e o nucleotídeo do tipo DNA, né? O nucleotídeo é como se fosse, lembra daquela analogia que a gente fez? O tijolo, que na medida que eu vou juntando, vou ligando um no outro, eu vou formar a parede de muro. Aqui no caso, o tijolo eu vou chamar de nucleotídeo e a parede eu vou chamar de ácidos nucleicos. Então, eu tenho aqui o nucleotídeo de RNA, o tijolinho, a subunidade, e o nucleotídeo de DNA, que é outro tipo de tijolo, outro tipo de ácido nucleico. Reparem que em comum eles têm isso, o fosfato, que aqui está representado pela bola azul, voltado para fora da fita de DNA. Temos aqui uma pentose, que está nesse pentágono, aqui em amarelo, sendo que a pentose existem dois tipos. R de RNA, porque é R de ribose. É o açúcar que está presente no nucleotídeo do RNA. E se a gente botar desoxi na frente, o desoxi começa com D porque é o açúcar presente lá no nosso DNA. As bases nitrogenadas, galera, existem 5 tipos. Sendo que desses 5 tipos, a uracila, que está sublinhada, é exclusiva do RNA, e no lugar da uracila existe a timina como exclusiva no nosso DNA. Então, adenina, citosina e guanina, elas se mantêm, elas são comuns tanto no DNA quanto no RNA. Já a timina é exclusiva do DNA e a uracila é exclusiva do nosso RNA, tá? Geralmente a gente não precisa ficar falando esses nomes todos, não. A gente consegue abreviá-los. Então, a gente tem aqui as iniciais de cada nome sendo utilizadas na representação dos materiais genéticos. Então, por exemplo, a adenina a gente costuma falar por A, o timina é o T, o citosina é o C, a guanina é o G e assim vai, né? E aí, na medida que eu vou juntando, então, um nucleotídeo no outro, por exemplo, nucleotídeos de RNA vão formar o ácido nucleico RNA. Nucleotídeos como o da direita, que são ligados uns nos outros, vão formar o nosso DNA. E para que servem esses dois ácidos nucleicos? Está aqui, funções deles, né? Primeiro, DNA. A gente geralmente fala que eles armazenam as nossas características. Como? Eles carregam na forma de bases nitrogenadas essas letrinhas, adenina, timina e por aí vai, eles carregam as mensagens. É a receita de quais as características eu tenho, como eu devo produzi-las. Então, além de ter ali o nosso código genético, né, você tem o DNA também sendo responsável por controlar o metabolismo celular. Então, não adianta só ter um livro de receitas. Eu tenho que saber como manuseá-lo, como juntar, como misturar os ingredientes. Não é assim que funciona? Então, o DNA, além de trazer
as nossas mensagens, ele vai controlar como elas serão produzidas, como elas serão bloqueadas e por aí vai dentro das nossas células. Toda célula, logo, para poder ter esse controle e para poder saber o que vai produzir, precisa ter seu próprio material genético. Então, nosso material genético DNA vai ficar guardado dentro da nossa célula. E só aproveitando a oportunidade, existe aquela célula eucariótica e a procariótica. Quando a célula é eucariótica, ela tem núcleo. Então, a célula eucariótica, o DNA fica guardado lá dentro. É uma proteção a mais para essa molécula importante do nosso corpo. Já quando a célula é procariótica, que ela não tem núcleo, aí o DNA, e assim como todas as outras moléculas, vão ficar espalhadas dentro do citoplasma, dentro da célula, sem um compartimento específico para ela. Funções do nosso RNA. Essa é a principal, ó, participam da síntese de proteínas, ou seja, a produção de proteínas vai ocorrer com a participação desse tipo de ácido nucleico. Os ribossomos são as organelas que vão fazer a leitura desse RNA para identificar quais são os aminoácidos que eu estou ali recebendo a informação que eu preciso juntar para gerar a nossa proteína. Então, o ribossomo é uma organela que vai ter ali a participação de um tipo de RNA, o RNA ribossômico, na produção das proteínas. Então, DNA armazena as mensagens, as receitas e controla a atividade da célula. E o nosso RNA controla a síntese de proteínas. Isso você não pode esquecer nesse primeiro momento. Para a gente ver aqui, ó, aquilo que a gente comentou, a diferença da ribose para a desoxirribose é simples. Está vendo que tem o desoxi na frente desse açúcar do DNA? É porque ó, a ribose vai perder nessa ligação esse oxigênio. Então, reparem, a desoxirribose perdeu um oxigênio. Logo, a desoxirribose desoxigenou. Então, a perda desse oxigênio vai levar a uma outra estrutura tridimensional, não só da molécula, mas aqui quimicamente também, né? Então, é só isso a diferença de um para o outro. E quando a gente fala das bases nitrogenadas, são aquelas sopas de letrinhas que a gente tem. Aquela sopa de letrinhas especificamente, que a gente vai ter a situação das letras indicando as mensagens. Reparem, a base nitrogenada pode ser classificada em dois grupos, pirimidinas e purinas, ou pirimídicas e púricas. Nesse caso, repare o seguinte, CTU, né? O CTU, galera, são formados por um único anel e esse único anel de carbono com nitrogênio. Então, aqui eu tenho uma estrutura mais simples do CTU do que a estrutura da purina, que são formadas por dois anéis de carbono com nitrogênio. Então, a purina, AIG. As pirimidinas, CTU, sendo que CTU são anéis simples e anéis duplos para as purinas. Um outro nome que é importante a gente lembrar se chama nucleotídeo, que a gente falou lá no início. Ou seja, quando eu falo ácidos nucleicos, significa que ele é composto pela união de nucleotídeos. O nucleotídeo vai ter um fosfato ligado a uma pentose, que vai estar ligado a uma base nitrogenada, ou A, ou T, ou G, ou C, ou U. Né? E se por acaso a gente tira o fosfato daqui do nucleotídeo, ou seja, ó, se sobrar só a pentose mais a base nitrogenada, aí o nome passa a ser nucleosídeo. Nucleosídeo sem fosfato. Nucleotídeo é o tripé completo. Fosfato, pentose e base nitrogenada. Vamos dar uma olhadinha agora, então, nessa imagem.
O nosso DNA, galera, ele é uma fita dupla, mas não é uma fita dupla de uma fita reta, uma do lado da outra. Na verdade, é uma fita dupla que se enrola como se fosse um cacho, é uma hélice. E aí, essa estrutura em formato de hélice, né, ela foi ali determinada por pesquisadores, Watts e Crick, que conseguiram prever a estrutura sendo desse jeito. E o mais interessante para a gente lembrar aqui é que o nosso material genético ele é muito grande. Então, nós temos pedaços de DNA grandes dentro da célula e para poder ficar dentro da célula e, na maioria, ainda dentro do núcleo, um pequeno compartimento celular, eu preciso, então, compactar esse material. Ou seja, eu preciso fazer ele ficar bastante aglomerado para ocupar um espaço pequeno. Daí, aqui nessa figura, ó, lá de cima, dupla hélice, o DNA todo desenrolado, ele vai sendo envolvido, enrolado, melhor dizendo, nessas proteínas chamadas histonas. É como se fosse uma linha no carretel, que você tem ali ela esticada no chão. À medida que eu vou enrolando ela no carretel, ela ocupa um espaço agora reduzido. Então, na medida que esse DNA ele vai sendo enrolado nessas proteínas vermelhas, histonas, eu vou compactando. Reparem que a dupla hélice, então, aqui é o DNA. Eu vou enrolando ela nas proteínas, vou formando uma estrutura chamada nucleossomo, nada mais é do que a histona associada a esse filamento de DNA enrolado nela. E quando eu junto todos os nucleossomos, enrolo uns nos outros, aí eu formo aqui a ideia do cromossomo. Reparem que o cromossomo, então, é o nosso DNA todo enroladinho, todo compactado nas histonas, e a cromatina é quando esse DNA estiver desenrolado, certo? Dá uma olhadinha na figura de baixo. A nossa cromatina, galera, ela, mesmo sendo desenrolada, ela pode ter pequenos pontos de compactação. E aí o nome disso é heterocromatina. E naquele pedaço que na cromatina está 100% desenrolada, eu chamo de eucromatina. Na prática, o que isso significa? Que a eucromatina ela vai ser a parte de fato que contém uma mensagem que vai ser ativada e utilizada na produção de uma característica. A heterocromatina não. Ela só compõe a fita de DNA, mas ela fica ali armazenada sem a expressão em uma molécula específica. Tudo bem? E aproveitando a oportunidade, do lado esquerdo, isso aqui vai ficar como uma informação a mais para vocês, nós temos esse nosso material genético, o DNA, por exemplo, separado em genes. O que é o gene? É um pedaço, um segmento do nosso DNA. E nesse segmento, eu tenho os famosos exons e introns. E isso é importante? Sim, porque o exon, de fato, é o que do gene vai ser lido. O exon é a região chamada codificante. É ela que vai, de fato, produzir uma molécula, produzir uma característica. O intron é a região não codificante. Então, ela só serve para compor, basicamente, a estrutura do nosso DNA. Por muito tempo, até por conta disso, né, os introns foram chamados de DNA lixo. Hoje em dia, a gente sabe que não é um lixo. Ele ajuda com outras coisas, na manutenção da estrutura, por exemplo, do DNA, na proteção, mas não são eles responsáveis por carregarem a mensagem de como se gera uma característica. Então, a gente tem o exon e o intro representando aí a região codificante e não codificante, respectivamente. Na nossa próxima imagem, a gente tem aqui uma comparação entre DNA e o RNA. Reparem, galera, a fita de DNA vai ser uma fita dupla, então, em forma de hélice, e a fita do RNA é uma fita simples, tudo bem? Além disso, ó,
aqui já destacado no RNA, tem a presença da uracila, que é uma base nitrogenada exclusiva do RNA, e a exclusiva do DNA seria uma base timina. Isso tudo está anotado numa tabelinha aqui à direita, lá em cima. Ó. Repare, ó, adenina e guanina, as bases púricas, elas são comuns, tanto ao DNA quanto ao RNA. Mas das pirimídicas, entra timina no DNA e entra a uracila no RNA. A citosina é comum. Tá? Cadeia dupla para o DNA, cadeia simples para o RNA. O açúcar, a pentose do DNA D é o desoxirribose e o R de ribose. E como é que eu produzo um DNA? Através de um processo, olha a origem aqui na tabela, ó, replicação. Vou criar uma cópia. E já o processo que dá origem ao RNA, a gente chama de transcrição, que a gente vai ver já já. Tudo bem? Então, é essa basicamente as diferenças de uma com a outra. Agora, tem uma informação que é importante a gente lembrar, que é o seguinte. Para que a fita dupla do DNA ela fique pareada, ligada, eu preciso ter as bases nitrogenadas que se ligam. E nessa reação existe uma reação de complementariedade. Existe uma parceria entre algumas dessas bases apenas. Por exemplo, a adenina só se liga com a timina. A guanina só se liga com citosina. Então, o A liga com T e o G liga com C. Daí eu brinco com vocês, né? São dois cantores contemporâneos, só que não, que vocês podem lembrar para fazer essa associação de quem liga com quem. As iniciais dos cantores, ó, Aguinaldo Timóteo, A com T, e Gal Costa, G com C. Beleza? Então, se vocês não lembrarem dos cantores, não tem problema. Pergunta para sua mãe, para o seu pai, para sua avó, avô, para o responsável, que eu sei que eles vão lembrar. Então, A liga com T, G liga com C. Dá uma olhadinha na figura lá embaixo à direita. Ó. Repare, ó, G de um lado, C do outro. A de um lado, T do outro. Beleza? Agora, uma curiosidade, mas que é importante, é que, como a gente tem o ácido nucleico, o DNA, sendo uma molécula importantíssima e fundamental para as nossas células, eu vou ter a ligação química entre essas bases nitrogenadas sendo aquela mais forte, a famosa ligação de hidrogênio. Então, a nossa ligação de hidrogênio, quimicamente falando, vão ser 3 delas que vão ligar o G com C. Enquanto que o A com T tem apenas uma dupla ligação. A com T, 2 ligações de hidrogênio, G com C, 3 ligações. Então, essa informação é importante porque, às vezes, a questão pergunta, num pedaço de DNA, quem se rompe mais rapidamente ou quem necessita de menos energia para ser separado? A fita entre A e T. E se uma fita tiver uma quantidade maior de A e T, ela termina de ser separada toda mais rapidamente por isso. Ela tem uma ligação de hidrogênio a menos que o total de G com C. Na nossa figura adiante, a gente entende um pouquinho melhor. Baixou o cebolinha aqui, né? Essa proporção, essa conexão das bases nitrogenadas. Repare, a regra de Chargaff, porque foi esse pesquisador estudioso que conseguiu determinar essa complementariedade entre algumas bases. Então, repare, onde tem um T de timina, vai se ligar com um A de adenina na outra fita. Se tivesse um G, vai ligar com C. E assim sucessivamente. Tudo bem? Agora, além dessa informação, olha que legal aqui, ó. Você tem o nucleotídeo. Vou destacar para a gente aqui o nucleotídeo. Ó, o nucleotídeo é isso daqui, ó. Lembra? É o fosfato, a pentose e uma base nitrogenada. Aí isso já é outro nucleotídeo, tá vendo? Ó? Eu tenho um fosfato, uma pentose e uma base nitrogenada.
Sendo que a ligação de hidrogênio é aqui, é entre as bases. E o que junta esse nucleotídeo de cima com o nucleotídeo de baixo? É uma outra ligação que não é tão forte quanto e é chamada de fosfodiéster. É ela que vai fazer essa conexão entre o fosfato e a pentose do nucleotídeo de baixo. Tudo bem? Então, na verdade, é uma mistura de ligações fosfodiéster com ligações de hidrogênio entre as fitas. Isso é a nossa estrutura dupla do DNA. E lá embaixo, a gente tem a proporção. Aqui, galera, não é a quantidade de ligações, tudo bem? Aqui está mostrando que é uma equidade. Ou seja, se eu tenho uma quantidade de A, eu vou ter uma quantidade de T igual. Vamos supor que aqui eu tenho 6 bases do tipo A. Obrigatoriamente, como A só liga com T, eu vou ter 6 também. E se no total fossem 10, né, 10 moléculas, vamos supor, se aqui, 20, né, 10 não daria para a gente fazer a brincadeira. Se eu tenho 20 no total, vou botar até aqui do lado, 20 no total das bases nitrogenadas, significa que eu tenho 12 já aqui de A com T, o que me restam 12 para 20, 8. Dessas 8, eu tenho que distribuir igualmente entre C e G, porque C só se liga com G e vice-versa. Então, é isso que Chargaff determinou. Eu, sabendo a quantidade de uma base, eu determino a da outra, porque o G só liga com C, o A só liga com T. Tá certo? Então, agora a gente vai visualizar a próxima. Dogma central da biologia, amores. Aqui é um processo de produção. A gente está vendo o nome das reações químicas. Então, por exemplo, a gente tinha citado que o DNA ele pode servir para duas coisas. São esses nomes. O DNA pode servir para uma replicação, que é quando ele duplica, ele produz outro DNA igualzinho, ou ele vai servir para transcrição, que é quando o DNA produz um RNA. Repare que se o DNA vai fazer uma reação ou a outra, o que vai determinar essas reações é o objetivo da célula naquele momento. Quando o DNA sofre uma replicação, é porque a célula está entrando em divisão celular. Então, uma célula vai gerar outra, cada uma agora tem que ser capaz de ter o seu próprio código genético para poder acessar e produzir suas características. Então, se uma célula duplica o DNA, é porque ela vai fazer a produção de uma nova célula. Quando a célula está fazendo a transcrição, repare, quando o DNA gera um RNA, o objetivo agora aqui é simples, é levar esse RNA para a leitura e essa leitura realizada pelo ribossomo, chamada de tradução, vai resultar numa proteína. Então, se o objetivo do DNA é produzir uma molécula, produzir uma proteína, obrigatoriamente ele vai fazer a transcrição e depois a tradução, certo? Então vai depender da finalidade da célula no acesso àquele DNA. Esse asterisco, galera, é porque é uma característica de alguns vírus que tem como material genético o RNA. Repare que, naturalmente, nas nossas células, o RNA não pode sofrer o processo ao contrário aqui, reverso. O RNA não faz um DNA. Isso só vai acontecer nos vírus que têm material genético como RNA. E tudo isso por um simples motivo. Porque esse vírus, quando entrar na nossa célula, ele vai querer se multiplicar, gerar novos. Então, ele vai ter que se juntar ao material genético da nossa célula. Só que lá é DNA e ele é RNA. Então, dentro desse vírus, existe essa enzima chamada transcriptase reversa, que gera um molde de DNA viral
para se juntar com o DNA da nossa célula hospedeira. E aí sim, produzir mais RNAs para ele se multiplicar. Tá? Então, a particularidade desse tipo de vírus. Para a gente fazer aqui uma alusão e facilitar um pouco, né? Reparem na imagem de baixo. Ó. O nosso DNA é o livro de receitas, então é lá que eu armazeno as informações. E na hora que eu vou querer produzir uma página, uma receita específica, eu vou gerar, então, um RNA. Repare que esse RNA é o mensageiro, ou seja, eu tenho aqui páginas diferentes do meu DNA sofrendo a transcrição. Então, eu vou resultar em 2 RNAs mensageiros distintos. No final, vou fazer agora a tradução, ou seja, eu olhando o meu RNA mensageiro, eu vou perceber quais os aminoácidos e qual a ordem que eu devo ligá-los para gerar minha proteína. Então, cada receita vai gerar um produto final diferente por tradução, né? Então, é isso que vai acontecer de forma análoga comparativamente ao nosso material genético. Na nossa próxima imagem, a gente vai ver como é que ocorre a duplicação. Simples, ó. A duplicação, galera, ela é sempre chamada de semiconservativa. Tá vendo aqui já destacado? Ó, tá sublinhado. Por que ela é semiconservativa? Porque na hora que eu produzo um novo DNA, obrigatoriamente esse DNA novo vai ser composto de 2 fitas, porque o DNA é fita dupla, sendo que uma delas é a fita molde que foi utilizada para produzir a outra metade apenas. Então, toda duplicação de DNA resulta em um novo DNA, composto por uma metade antiga e uma metade nova. Vamos ver isso na figura? Olha lá embaixo. Primeiro, ó, DNA na cor preta aqui. Aí, repare, em algum momento, para eu poder duplicar, eu tenho que ver qual é a base nitrogenada que está ali na forma de mensagem. Então, o DNA ele se separa por ação de enzimas e nessa separação ele expõe as bases nitrogenadas, A, T, G, C. O que acontece? Na hora que elas ficam expostas, vem esse cara daqui, ó, essa molécula, essa proteína chamada DNA polimerase. Parece aqui na figura, ó, essa estrutura em verde, aquelas almofadas de pescoço. Pois bem, ela vai percorrer essa fita que está aberta, separada de DNA, e vai perceber qual é a base nitrogenada que ali está exposta. Aí ela vem e encaixa a base complementar. Reparem, ó, eu tenho aqui, ó, uma base lá em cima, tá vendo? G e C. Por quê? O G era da fita inicial. Aí eu, em azul, estou produzindo a fita nova. Então, se era um G, eu tenho que adicionar um C. E assim tu vai fazer. Tu vais fazer com essa questão da duplicação, certo? Repare o seguinte, então, no final do processo, eu vou ter uma fita nova. Então, ó, eu tenho 2 fitas. Ó, essa da esquerda e essa da direita. Sendo que dessas 2 fitas, eu tenho uma fita toda na cor preta e uma toda na amarela. Ou seja, a preta é a que já existia, era do filamento original, utilizado como molde, e apenas produzia a fita amarela e, por isso, semi-conservativa. Tudo bem? E aí, na sequência, a gente vê que aquele processo do dogma central da biologia, ele vai ter essa relação, então, de um DNA podendo gerar outro igual ou gerar um RNA que vai resultar depois na proteína. DNA que gera DNA, a gente viu duplicação. DNA que resulta agora aqui, ó, na produção de um RNA, o nome é transcrição. E se o RNA serve para produzir uma proteína, eu chamo agora de tradução. Então, ó, o DNA é composto por genes, pedaços de mensagens. E se eu vou ler
o gene 1 aqui especificamente, ele vai ter essa sequência daqui de letras, tá vendo? Ó? De bases nitrogenadas. A, C, C, A e por aí vai. O que acontece aqui? Eu quero produzir uma proteína, então o DNA tem que chegar na proteína. Vai direto? Não. Tem que primeiro transformar o DNA em RNA. Então, vou fazer uma transcrição e a transcrição vai ser como? Ó, eu tenho um A, o A vai ligar com quem? Com T. Mas no meu RNA não existe T. Então, no lugar do T entra U de uracilo. Depois, tinha um C. O C liga com G. Como o G existe no RNA, mantém o G. E assim eu vou fazendo o processo de pareamento. C indica o G, o A indicou o U e assim sucessivamente. No final, eu vou ter o meu RNA. E esse RNA gerado, né, eu vou depois separar ele em códons, essas trincas de bases nitrogenadas, que vão indicar especificamente o aminoácido e a sequência que eu devo ligá-los. Agora, esse processo de fazer a leitura dos códons e a produção da proteína, força na peruca, porque é só no nosso próximo capítulo. Tudo bem? Vamos ver então aqui outra informação. O nosso DNA, por transcrição, vai gerar esses 3 tipos de RNAs, está vendo? O mensageiro, o transportador e o ribossomial. Gente, é simples, só assusta porque são nomes novos, mas depois vocês acostumam de ficar fazendo revisão. O mensageiro é aquele que traz a mensagem do DNA. O transportador é aquele que carrega dentro da célula os aminoácidos que eu vou precisar para a proteína. E quem vai juntar esses aminoácidos, a gente falou que é a organela ribossomo. O ribossomo ele é uma organela, é uma estrutura dentro da nossa célula que é formada por duas coisas. RNA ribossomial e depois temos também proteínas. Então, proteínas mais RNA ribossomial vão formar a nossa organela ribossomo. E aí, nós temos esses 3 caras que vão atuar na tradução. Ou seja, o mensageiro vai ser lido pelo ribossomial e, na medida que ele vai lendo, ele recebe ali os aminoácidos para formar a proteína. Então, é isso que a gente vê na figura abaixo. Ó. O nosso DNA, tá vendo? Ó? Ele gerou esse pedaço aqui, um RNA mensageiro, transcrição. Depois, o RNA mensageiro vai sofrer aqui um acoplamento do ribossomo, que vai ler a mensagem dele, e na medida que vai lendo, ele identifica o aminoácido que ele precisa para criar aquela ligação peptídica, para juntar e formar a proteína. Então, ele identifica o aminoácido, quem traz para ele é o transportador. Aqui o transportador está livre, aqui o transportador está associado com o aminoácido. Aí ele leva até o ribossomo, passa essa bolinha verde para o ribossomo e fica livre para carregar mais aminoácidos depois. Tá? Então, a transcrição, reparem como é que vai ser. Eu tenho a fita dupla de DNA que vai ser aberta e aqui a RNA polimerase, ou seja, eu vou produzir o polímero RNA, é a RNA polimerase. Ela vai identificar nessa fita em azul a sequência de bases nitrogenadas e vai produzir essa laranja que é o RNA mensageiro. Tudo bem? A síntese obedece essa imagem aqui de baixo. Ó. Por exemplo, estou utilizando, separou a fita dupla de DNA e vou utilizar como molde, como indicativo de bases nitrogenadas, a porção inferior. Então, ó, no DNA tinha um T, o meu RNA vai ter um A, porque o A interage com T. Tinha um A no DNA,
vai interagir agora com U no RNA, que não tem T. E assim eu vou gerando essa sequência de bases nitrogenadas do meu RNA. Aí essa sequência, depois que tiver sido produzida, ela se desprende do DNA e vai sofrer a leitura pelo ribossomo para produzir a proteína. E, finalizando isso daqui, a gente vai dar uma breve explicação sobre o que é o transgênico. O transgênico, meus amores, são DNAs modificados, manipulados por ação humana. O transgênico é chamado também, abreviadamente, de OGM, organismo geneticamente modificado. É quando eu misturo pedaços de DNAs de alguns seres com propósitos diversos. Quando eu misturo esses DNAs, pode servir, por exemplo, para aumentar uma planta a sua produtividade, para ela ser maior, para ela gerar mais frutos, para ela ser resistente a pragas ambientais. Então, tudo o que a gente faz de transgênico tem uma finalidade, né? Ou alguns objetivos. Só que o transgênico, ele vai ser indicado, né? Deveria ser, pelo menos, nas embalagens, através desse símbolo. É um triângulo que é preenchido no seu interior pela cor amarela e a letra T da inicial de transgênico. Significa que se na embalagem do seu biscoito, do amido de milho, na embalagem de algum produto que você compre, se tiver esse símbolo, um ou alguns dos ingredientes ali presentes foi utilizado e ele era fruto de uma manipulação genética, né? Hoje em dia, por exemplo, como na figura, 88% do algodão produzido aqui no nosso Brasil é transgênico, 60% da soja, 55% do milho e por aí vai. Olha as embalagens que eu citei. Então, óleo de soja, né? Chiclete, biscoitos, enfim, tem esses símbolozinhos do triângulo amarelo com o T. E, além disso, só para vocês terem aqui uma ideia de alguns benefícios, né? Em 1950, um franguinho tinha, com 70 dias de vida, essa massa corporal. E através de manipulações genéticas, desde 2008, né? O frango já com 48 dias já atinge toda essa massa corporal. É bem maior. Então, no caso, para quem está produzindo, né, cultivando esses animais aí do agronegócio, vai ser mais vantajoso essa manipulação genética, porque com menos tempo ele ainda gera mais fontes para poder comercializar. E como você vai manipular, você evita também características que sejam, às vezes, ruins ou com um aspecto que fique naturalmente meio prejudicado. Então, aqui na imagem logo abaixo, nós temos espigas de milho, onde essa daqui, a F1, ela tem todo um padrão seguido. Os milhos, as espigas com o mesmo formato, mesmo tamanho, grandes, cada milhinho igualzinho ao outro, não tem nada de defeito. Foi manipulação genética. E esse que está capenguinho aqui, né? Está faltando, tem um milho maior, um milho menor, um está escuro, o outro está claro. Aí é o milho que é o natural, mas que quando a gente olha, muitas das vezes, você não quer comprar porque você acha que ele tem ali alguma coisa ruim nele, por isso que ele está feio, né? Na verdade, aqui eu brinco que é o bonitinho ordinário do transgênico, porque nem sempre o transgênico, né, a gente não tem estudos ainda científicos tão aprofundados nisso, mas às vezes o transgênico ele facilita o desenvolvimento de algumas enfermidades, como, por exemplo, câncer em alguns casos, né? Então, o consumo excessivo, desregrado de alimentos que contenham transgênicos podem favorecer, e não ainda tem estudos que comprovam que ocorrem obrigatoriamente essas doenças devido a esses alimentos. E, por fim, para não pensar que o transgênico é só coisa ruim, nós temos aqui, por exemplo, a produção de insulina humana, que é utilizada para os diabéticos que dependem desse hormônio.
essa pessoa não produz a insulina, então ela precisa ficar, dependendo do tipo de diabetes, injetando, né, ali no organismo esse tipo de hormônio para controlar a glicemia, taxa de glicose sanguínea. Repare que aqui a insulina humana hoje é produzida por bactérias. É isso mesmo. O que o ser humano faz? Primeiro, ele identificou lá o gene humano para a insulina, ou seja, qual é o pedaço do nosso DNA que contém a receita da produção desse hormônio, e fez com que esse pedacinho fosse copiado várias vezes. Aí existe uma enzima chamada de restrição. Ela foi utilizada para cortar esse material genético da bactéria, que aqui está chamado de plasmídio, e depois que corta, como o DNA ele tem a mesma estrutura base, eu colo, eu junto o DNA da insulina humana com o DNA lá do plasmídio bacteriano. Então passa a ser uma nova mistura de DNA. Primeiro eu separei, eu abri a fita de DNA pela ação da enzima de restrição e agora eu junto esses pedaços de DNA através da enzima ligase. Repare que agora eu não tenho mais o DNA só da bactéria, eu não tenho o DNA só humano, eu tenho uma mistura do DNA humano com o bacteriano. Então agora é um DNA chamado recombinante. Tudo bem? É uma nova combinação. E aí, olha que legal, quando o DNA bacteriano recebe esse pedaço do DNA humano, você vai ter esse DNA da bactéria sendo capaz de produzir insulina. Então, todas essas bactérias passam a produzir insulina e, como não vai ser utilizada por elas, por técnicas de laboratório, essa bactéria a gente faz a extração da insulina que depois vai ser comercializada. Como é uma insulina 100% humana, zero efeito colateral e zero problemas, então, para o cara que precisa dessa insulina. Tudo bem? Então, galera, é basicamente isso. É um assunto bastante denso, porém muitíssimo importante, né? Vou pedir para vocês reverem o vídeo, dar uma lida na apostila, fazer exercícios, que é a melhor forma de estudar. E tendo dúvida, anotem, perguntem para a gente e perguntem também para os monitores, pergunta para todo mundo que a gente está junto nessa empreitada, tá bom? Espero que tenham atendido ao anseio e às dúvidas e à fonte de saber de todos, né? A necessidade e a vontade. E fiquem bem, se cuidem e até a próxima, galera. Tchau, tchau.